Louvado seja Deus por esse dia. Nós tivemos há uma semana, 15 dias talvez, em Cristos. E o Reinaldo trouxe para a gente uma palavra que ficou muito marcada para mim, assim, durante esses dias todos, falando sobre a infusão do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo, todos nós somos batizados no Espírito Santo. Mas nós podemos pedir a infusão do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sempre que precisarmos. E ele usou uma frase, acho que é do Tomás de Aquino, que ele fala: para cada nova missão, uma nova infusão. Então, lá em Atos 2, eles foram cheios do Espírito Santo. E depois, em Atos 4, eles foram cheios do Espírito Santo. Outra vez, mas já não estavam cheios. Mas o Espírito Santo sempre pode encher mais, sempre pode trazer mais. Só que para cada infusão tem uma missão. Porque ele não nos enche do Espírito Santo para a gente ficar se deleitando, que gostoso, né? Sentir o nosso coração aquecido. Mas para cada infusão que nós recebemos, ele nos dá uma missão. Então, qual é a infusão que você precisa, para qual missão que você precisa? Você precisa aconselhar alguém, precisa exortar alguém, precisa conversar, precisa ajudar, precisa ministrar uma palavra de 5 minutos na sua reunião doméstica. Peça a infusão do Espírito Santo. E nós pedimos hoje a infusão do Espírito Santo sobre a minha vida que eu vou falar, sobre a vida de vocês que vão ouvir. E depois que nós terminamos essa missão aí pela frente, né, daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. A estrutura do encontro, mais ou menos, vocês viram no começo, lá no sábado, a gente falou sobre uma visão geral, algo assim que Deus está tratando com a igreja, no mundo, na nossa geração. Depois a gente foi vindo de uma maneira um pouco mais particular para nós, para o nosso chamado, para a nossa vida diária, né? E depois nós vimos à noite, né, o nosso coração, a gente vem vindo para o indivíduo, para o íntimo, né? E hoje eu gostaria de falar, hoje eu já vou tratar do indivíduo, de cada um de nós. Porque quando nós estamos aqui num encontro de liderança e serviço, talvez você venha na expectativa de que a gente vai aqui dar algumas diretrizes, como se deve agir na sua reunião doméstica e tal, mas o objetivo aqui é que nós estejamos nos enchendo, que nós estejamos cada um de nós tem uma demanda, e Deus sabe muito bem quais são as nossas necessidades, né? E que o Espírito Santo te encontre e traga para você aquilo que você precisa. É uma palavra, é uma cura, enfim, Deus sabe, né? Então, hoje a gente quer tratar sobre isso, sobre o indivíduo, sobre a pessoa, sobre cada um de nós. Deus, ele está fazendo uma habitação para ele. Deus está construindo uma habitação. Lá em Isaías 66 ele fala: o céu é meu trono, a terra é estrado dos meus pés. Quem poderia construir uma casa para mim? Mas lá no Salmo 132 ele fala: eu encontrei Sião, e ali eu farei o meu lugar de descanso que eu tanto desejei. Deus deseja uma habitação. Deus deseja um lugar de descanso. E Ele está construindo sua própria habitação, sua própria casa. Mas, depois, né, a gente vai vendo a revelação que Deus vem trazendo aos apóstolos no Novo Testamento. E então, Pedro fala: nós somos pedra viva. Essa construção é Jesus quem está fazendo. Nós somos a casa espiritual. E um dia eu vinha pensando sobre isso, sobre essa coisa da habitação, da casa. Eu estava com Davi na minha cabeça, que eu vou falar um pouco de Davi aqui. E aí eu vinha dirigindo, né? Deus fala muito comigo quando eu estou dirigindo. Pena que eu ando poucos percursos. 10 minutos para o consultório, 10 minutos para casa.
para academia, né? Aí é engraçado porque gente, eu faço, quem mora em Barueri ou conhece ali, né? Eu moro na aldeia e faço academia no Tamboré. E aí todo dia eu coloco no Google, todo dia, para ver o melhor caminho e quantos minutos eu levo. E daí tem dia que tipo 11 minutos é o normal, né? Aí tem dia que tá 20 minutos. Aí eu vou pôr um áudio, porque eu fiquei mais tempo, né? Aí eu fico contente porque eu tô para pegar trânsito de 20 minutos, né? Mas um dia eu vinha dirigindo, e aí eu vinha chegando em casa, e eu fui estacionando e pensando nessa coisa da habitação, que Deus está fazendo, que nós somos habitação. E eu estacionei o carro, e eu senti meu coração arder a palavra pedras vivas. Mas, gente, meu coração queimou tanto quando eu pensei nessa frase, né? Que está lá em Pedro, se não me engano. E aí eu fui desligar o carro assim, com a cabeça baixa, e eu imaginei uma parede, uma construção. E eu via uma parede com as pedras todas retangulares, todas certinhas, todas bonitinhas, todas do mesmo tamanho, bem ajuntadas assim, não apareceu nenhum rejunte, brilhando, bonita, né? Aí eu pensei, mas meu Deus, a gente vai ter que ser muito polido para dar uma parede dessa, né? E aí eu levantei o olho e olhei para a minha porta de entrada, que tem uma parede de pedra. Quem já foi em casa, já viu? E eu gosto muito daquela parede, né? Aí eu olhei assim e Deus falou comigo, mas não é uma construção assim como você está pensando, é assim. E aí eu desci do carro e fiquei de frente para a minha porta, olhando a minha parede. E eu comecei a chorar. Eu falei, espero que ninguém me veja aqui. Aquelas pedras, aquela parede é linda, eu amo, das partes da minha casa que eu mais gosto. Mas aquela parede, ela é feita de pedras todas diferentes, não tem uma pedra igual. Tem umas mais gordinhas, umas mais quadradinhas, umas mais retangulares, umas mais polidas, outras mais ásperas, uns triângulos, uns redondinhos, né? E eu gosto daquela parede, e quando o meu pedreiro fez, eu sempre admirei, sabe? A criatividade dele, né? O cuidado dele de colocar cada pedrinha no lugar. E aí, eu me lembro quando eu comprei as pedras, aquele monte de pedra no chão, e de repente aquela parede tão bonita. Mas eu olhei e falei, nossa, seu Bernardo realmente foi um bom construtor, né? E aí veio para mim, completando esse sentimento, né? Que Jesus é aquele que é o construtor, né? Moisés fez um tabernáculo que era uma habitação temporária, mas Jesus está construindo uma habitação eterna, uma habitação espiritual, essa habitação, cuja habitação somos nós, uma habitação feita por pedras vivas, por cada um de nós. Então existe uma obra grande, existe um propósito eterno, existe um plano que Deus está desenvolvendo na história, mas existe um indivíduo, cada um de nós, que está se juntando, né? Que está sendo colocado nessa construção. Cada um de nós, no seu momento, na sua geração, na história de Deus, Deus está colocando ali naquela parede, naquela construção, cada um de nós, né? Então a obra é de Deus. Eu achei que iam colocar pelo menos um título aqui, né? Eu falei assim, não do homem, mas no homem. A obra é de Deus. Não existe nada no homem, na natureza caída, na nossa humanidade, que possa fazer alguma coisa. A obra é de Deus, mas a obra é no homem. Deus criou um mundo
né? A criação, ela foi totalmente sobrenatural. Vocês acreditam nisso? Creio que sim. Creio que todos aqui acreditam que Deus criou o mundo, o universo do nada, né? Existe aquela criação ex nihilo, que é o termo em latim, criação do nada, do nada. Tanto é que Jó, lá naquele bate-papo com Deus, Deus fala para ele, né? Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? E quando eu estabeleci os limites do mar? Alguém me deu alguma dica? Alguém me deu alguma ideia? Né? Tudo o que Deus criou, Ele criou sobrenaturalmente. E Ele continua agindo na história do mundo sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente. As coisas acontecem porque Deus age, porque Deus faz, porque Deus opera. Porém, a partir do momento que Ele criou o homem, Ele começou a fazer isso no homem. Mas é a obra de Deus. E uma das coisas que mais atrapalha a manifestação, talvez plena, é a nossa autossuficiência. É acharmos que nós somos capazes de alguma coisa. Então, falei que eu ia falar um pouco de Davi. Estava lendo o Antigo Testamento e eu fui passando por todos os livros. E eu fui jogando salmo para o fim, porque eu não estava muito afim de ler os salmos. Os salmos a gente conhece, os salmos a gente está toda hora lendo, toda hora a gente canta os salmos, né? Aqui no devocional um monte de gente leu alguma parte dos salmos. Todas as músicas que a gente canta muito são partes dos salmos, né? Eu estava lendo ali a parte histórica, profética, mas aí acabou, eu falei, agora eu vou ler salmos para terminar o Antigo Testamento. Gente, eu comecei a ler, eu fui tão impactada, de uma maneira tão diferente de como já tinha acontecido. Eu fui vendo, principalmente os primeiros salmos, que do 1 ao 41, todos são de Davi. Depois, a partir do 42, vai mesclando Davi e outros autores, né? Mas principalmente essa primeira parte, o livro 1 de Salmo, né, que é dividido em 4 livros, uma divisão didática. Mas a maneira como Davi vai se expressando e vai se expondo e vai se mostrando, eu comecei a ficar assim, mas meu Deus, por que o Senhor deixou essas coisas aqui na Bíblia, assim, né? Tem coisa que, puxa, poderia... Mas não sei se vocês entendem, mas eu comecei a pensar naquela emoção, naquelas emoções. Eu vou ler 2 salmos aqui só para a gente ilustrar, que Davi vai colocando, como ele se mostra transparente, como ele se mostra autoconhecedor. Ele conhece quem ele é, ele conhece a sua fraqueza, ele conhece o seu pecado, aquilo que ele não conhecia, Deus mostra para ele, né? Ele conhece a sua miséria, ele se conhece em Deus, ele se reconhece quem ele é. Mas aí ela ainda estava nesse processo de ficar lendo, de ficar pensando, não, e o incrível, né? Quando ele fazia os salmos eram orações para Deus, né? Então ele estava orando para Deus aqueles salmos. Só que eles não eram particulares para ele, eles eram cantados nas solenidades, nas festas, né? Então muitos, aí tem lá, Salmo de Davi para o regente, Salmo de Davi para a subida, que eram festas, acontecimentos ali na comunidade judaica. E eu não sei se vocês assistiram The Chosen, alguém aqui, a maioria, muita gente assistiu, né? Tem várias situações em que eles estão ao redor da mesa e que eles soletram, né? Salmos, oram salmos, né? Então, quer dizer, era uma coisa que ele estava se expondo e sendo transparente diante de Deus, mas isso veio a conhecimento de toda a comunidade. E não contente com isso, tudo isso está escrito aqui na Bíblia para a gente conhecer também, para a gente conhecer. E é impressionante, porque você vai lendo, depois eu voltei lá em Samuel, que tem a história de Davi. Lá você vai conhecendo a história de Davi, porque ela é contada por Samuel, que escreveu os primeiros capítulos, depois talvez por Natan, Gade, que escreveram os últimos
depois que Samuel morreu, né? E ali está contando a história de Davi. Mas nos Salmos, você conhece o coração de Davi. Você vai conhecendo Davi, você vai conhecendo a pessoa. Isso é tão incrível, tão maravilhoso. E aí, de vez em quando, eu voltava em alguma parte da história dele para comparar aquilo que ele estava vivendo naquele momento, que ele estava sentindo e tal. Eu vou querer ler só 2 salmos aqui com vocês. Salmo 6. Salmo 6. Olha lá, para o regente com instrumentos de corda. No Sheminit, que é uma música em tom baixo. Salmo de Davi. Adonai, não me repreendas em tua fúria, não me disciplines no furor da tua ira. Dá a tua graça a mim, Adonai, porque eu estou debilitado. Cura-me, Adonai, porque meus ossos estão tremendo, estou completamente aterrorizado. E tu, Adonai, por quanto tempo? Volta, Adonai, resgata-me, salva-me por tua graça. Estou esgotado em gemidos, por toda a noite ensopo minha cama com lágrimas, inundo meu leito até este ficar transbordante. Minha visão é aterrorizada pela ira, ela está se enfraquecendo por causa dos meus inimigos. E o 38, escolhi só 2, mas tem muitos salmos assim, desse tipo. Esse é um salmo de Davi, servindo como recordação. Adonai, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines quando estiveres enfurecido, pois tuas flechas penetram-me profundamente e tuas mãos me atingem. Todo o meu corpo está doente por causa da tua ira. Meus pecados sobem à minha cabeça como um fardo muito pesado para mim. Meus ferimentos cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou completamente curvado e prostrado durante todo o dia. Saio vagando em prantos. Minha alma arde em febre. Todo o meu corpo está doente. Estou fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Adonai, todos os meus anseios te são conhecidos. Meus suspiros não te são ocultos. Meu coração palpita. Todas as minhas forças me faltam e a luz dos meus olhos se foi. Porque, no 18, porque eu estou a ponto de cair, a minha dor está sempre comigo, confesso minha culpa, estou angustiado por causa do meu pecado, pois eu estou a ponto de cair. Então veja só a fraqueza, a miserabilidade, a humilhação, a contrição que Davi se expõe, se expressa diante de Deus, né? O homem que você vai lá em Samuel, você vê toda a luta, toda a coragem, todas as vitórias de Davi, os seus pecados, né, também são contados lá, e você vê assim, como Deus usou Davi, como Davi é um marco na história de Israel, é um marco na história da igreja, porque naquele momento segundo Samuel 7, quando ele chega e fala, meio passando assim com o Natan, né? Ele estava conversando com o Natan, aí ele fala, eu moro numa casa bonita, numa casa de cedro, minha arca está lá, numa tenda, né? Aí Natan fala para ele, deixa ele terminar a conversa, né? Faz tudo o que você quiser, porque Deus é contigo, né? E aí Natan tem aquela revelação e volta para Davi falando, você está pensando em construir uma casa para mim? Eu vou construir uma casa para você. E ele faz uma promessa de que do trono de Davi viria a posteridade, viria o governo eterno. E nós sabemos que Jesus é esse rei que vai reinar eternamente, filho de Davi. Então Davi foi uma pessoa que marcou de uma maneira indelével, de uma maneira maravilhosa a história de Israel e a nossa história, porque o nosso rei é filho de Davi, porque o nosso rei vai voltar para morar em Sião, aonde era a casa de Davi. Davi construiu uma casa no Monte Sião, e Deus lá no Salmo 132 fala, eu procurei e escolhi Sião para ser a minha morada. Davi constrói a sua casa
lá era chamada Cidade de Davi. Depois, no outro morro, do lado, Moriá, ele constrói o templo. E lá em Malaquias a gente vê que Jesus vai descer, vai voltar, e vai descer e vai morar com Davi, no Monte Sião, né? Ele escolheu esse lugar. Então Davi é marcante. E Davi era essa pessoa que estou a ponto de cair, estou ensopado de lágrimas, né? Ele era uma pessoa que sabia da sua incapacidade. Um dia, lendo os Salmos, ouvi, assim, pensando em tudo isso, estava ouvindo no carro também, um podcast de um médico. Eu tinha acabado de ler o livro dele, que se chama Medicina do Amanhã. E ele estava dando uma entrevista, e ele estava falando sobre saúde, obviamente, e eles entraram na questão da saúde mental, que para nós o que é? Saúde interior, saúde da alma. Aliás, gente, é um assunto que eu não tenho domínio nenhum, tá? Peço desculpas às psicólogas e terapeutas aqui, né? Porque eu não tenho domínio sobre esse assunto, nem teórico e muito menos prático, porque não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Então eles falaram: o autoconhecimento é chave para a nossa saúde interior, para a nossa saúde mental, para a saúde da alma. E aí acendeu uma luz para mim. Falei: pois é isso, Davi se conhecia. Davi se conhecia diante de Deus. Ele se reconhecia quem ele era, miserável que era, mas objeto do grande amor de Deus, objeto da grande graça de Deus. Então Davi, ele tinha conhecimento de si diante de Deus. E isso, né, fez com que ele fosse um homem segundo o coração de Deus, né? Depois eu continuei a leitura, terminei Salmos e fui para Provérbios, uma sequência. E podemos abrir Provérbios 20. Versículo 5. As verdadeiras intenções do coração são como águas profundas, mas a pessoa com discernimento as drenará. Talvez aí na sua tradução esteja: as trará à tona. As verdadeiras intenções do coração são como águas profundas. Existe em nós, queridos, intenções, desejos, emoções, que são águas profundas, e que muitas vezes nem nós temos acesso, nem nós conhecemos o nosso interior, e ninguém conhece, apenas Deus, claro. Mas aqui ele fala que o homem sábio as drenará, fará com que ela suba, fará com que ela apareça. Eu não pude deixar de lembrar de uma palavra do nosso querido irmão Ailton, não sei se vocês se lembram, porque esteve naquele dia, vai se lembrar. Gente, que estiver com sono, levanta, dá uma voltinha, fica do lado. No encontro do carnaval, ele contou que ele foi limpar a caixa d'água dele. Vocês lembram disso? Ele subiu, os mais novos, não lembro, vou contar para vocês. Um dia, sabe, tem que limpar a caixa d'água sempre em casa, né? Uma vez a cada 2 anos, né? Uma vez a cada 6 meses? Meu Deus, faz quanto tempo que você não limpa a caixa d'água? Jesus deve estar aí. O Ailton subiu para limpar a caixa d'água. Que balde, estou contando uma história do jeito dele, que vocês lembram muito bem. Bom, enfim, lá na torneira a gente está tomando água, está saindo transparente, né? Está saindo limpa, não está? Tomando banho, fazendo comida, fazendo café, né?
Aí ele subiu e ele olhou. Quando ele viu o fundo da caixa d'água, ele falou: meu Deus, que sujeira! A gente está tomando essa sujeira toda. E aí Deus falou para ele: é assim o seu interior, é assim que você está. E ele parado lá, com um balde, cloro, começou a chorar. Deus trouxe esse tratamento para ele, de que no seu interior existia também muita sujeira, existia muita coisa que estava lá dentro e que precisava ser limpa, que precisava sair, que precisava vir à tona. Então nós temos muitas intenções no nosso coração que precisam vir à tona. Na maioria das vezes, más intenções, né? Porque as boas a gente deixa aparecer, né? E intenções, gente, em todos os sentidos. Lembra quando Jesus falou: não sejam como os fariseus, que dão esmola, tocando, né? Tocando, mostrando todo jeito, estou dando uma esmola aqui, né? Qual era a intenção? A ação era boa. Jesus não falou que não era para dar esmola. A ação era boa, mas qual era a intenção? E quando eles oram, os fariseus, ele falou, eles oram em público, em voz alta. Ele não estava falando contra a oração pública, ele estava falando contra a intenção. Então, até coisas que nós fazemos, numa oração, numa pregação, qualquer coisa que pareça ser, que é bom, não que pareça ser bom, que é bom, nós temos que saber reconhecer a nossa intenção. E aqui fala, o homem sábio, outras traduções, o homem com discernimento, sabe trazer à tona aquilo que está escondido. Muitas vezes podem ser pecados ocultos. Davi fala, livra-me dos meus pecados ocultos. O Senhor conhece. Depois dá tempo de a gente ler aqui, mas vamos voltar só um pouquinho aqui no Davi. Davi 19, 12. Davi 19, 12, gente, vocês entenderam. Vocês entenderam? Vamos voltar aqui no livro de Davi. 19. Primeiro livro de Davi. Ou, eu não sei se é 12 ou 13, porque aqui, essa Bíblia aqui, ele coloca, por exemplo, no versículo 1, ele coloca, para o regente, Salmo de Davi. Ele coloca aqui no versículo 1. Então, aqui deve ser 12. Quem pode discernir os pecados inconscientes? Limpa-me dos pecados obscuros. E no 51, livro 2 de Davi. 51. 6. De fato, tu desejas a verdade no íntimo, então me ensina a sabedoria no fundo do meu coração. Me ensina a sabedoria no fundo do meu coração. Tu desejas a verdade no íntimo. E no 12 ou 10, sei lá, cria em mim um coração puro, ó Deus, renova-me com o espírito determinado, não me afastes da tua presença, não me retires o teu Espírito Santo. Então aqui Davi falando daquilo que está no íntimo do seu coração. Veja como Davi era um homem de guerra, um homem que lutava, um homem de sangue, como Deus fala mesmo, você vai construir a casa, seu filho vai construir, porque você tem sangue nas mãos, né? Mas um homem tão sensível, tão conhecedor de si mesmo, com tanta revelação, com tanto discernimento,
do seu próprio interior e da presença de Deus é impressionante. E esses dias a gente estava estudando Tiago, a gente está estudando todas as cartas, estamos em Tiago, e lá no Tiago 1 fala assim, alguns falam, Deus me tentou, mas Deus não tenta ninguém, né? Nós somos tentados pelos nossos desejos. E os nossos desejos concebidos dão à luz o pecado. Uma gestação. Não é assim, pá, né? Eu tive um desejo, vou lá, pá, pego. Não. Uma tentação que gera um desejo que é concebido aonde? No interior, como uma criança, vai gerando, vai crescendo. No começo a mulher nem sabe que está grávida, ninguém vê, mas uma hora não dá para esconder, né? Fica grande, todo mundo vê que está grávida. Então esse desejo começa a crescer e ele dá a luz ao pecado, né? Mas se nós tivermos discernimento, sabedoria, conhecermos o nosso íntimo diante de Deus, pelo poder do Espírito, porque aqui Davi fala, não afaste de mim o teu Espírito, pelo poder do Espírito, nós tivermos sabedoria de discernir que a tentação virou um desejo, e que esse desejo pode crescer em nós podemos abortar. Aqui a gente pode ser a favor do aborto, né? Nós não podemos abortar, nós podemos trazer para fora. E podemos fazer isso na presença de Deus. E podemos fazer isso com o irmão, com aquele 2 ou 3 que nos conhece, que pode ouvir. Davi aqui me faz de 2 ou 3 com ele, né? Porque ele me fala do íntimo dele. A gente não precisa fazer uma música, contar as nossas mazelas para cantar aqui na frente. Mas a gente pode ter alguém com quem a gente possa falar, com quem a gente possa trabalhar nisso que está em nós. Muitas coisas que em mim, que eu tenho, a Sueli conhece. Muitas coisas que eu tenho em mim, a Sueli não conhece. Muitas coisas a Sueli conhece e eu não, porque ela também me vê. E muitas coisas eu tenho em mim que eu não conheço e nem ela. Então nós vamos precisar da revelação do Espírito Santo, trazendo sabedoria a nós, trazendo sabedoria a mim e ao meu amigo, a minha amiga espiritual, que vai me ajudar a drenar. Nós podemos chamar alguém para ajudar a limpar a caixa d'água, né? Porque lá em casa a gente tem quantas caixas d'água? 4? E não é difícil dar conta sozinho. A gente precisa chamar alguém às vezes, né? Recentemente eu tive uma experiência com uma pessoa muito amiga. Há algum tempo aconteceu uma coisa, e é uma pessoa muito amiga, que é minha amiga e que eu sou amiga dela. E nós conversávamos muito, falávamos da nossa intimidade, dos nossos pensamentos, a gente trocava ideia, a gente conversava. E eu considerava, realmente a gente tinha liberdade um com o outro. Um dia, aconteceu um problema na vida dessa pessoa, e um pecado veio à tona. Eu fiquei muito chocada. Não é pecado, porque pecado todos nós temos. Todos nós somos passíveis de qualquer coisa. Todo mundo tem cuidado de vidro, né? Mas eu fiquei chocada, porque em todos aqueles anos de amizade, essa pessoa nunca tinha falado isso.
sobre aquilo comigo. E eu fiquei tão decepcionada comigo. Eu fiquei pensando, eu ficava lembrando das nossas conversas. E eu ficava lembrando que, inclusive, a gente falava sobre aquele assunto em relação a outras situações, a outras pessoas. E nunca aflorou aquilo. Passou o tempo. Depois de um bom tempo, mais de ano, eu estava conversando com essa pessoa e o assunto veio na conversa. E nós começamos a conversar sobre aquele pecado, sobre aquele problema. E eu falei, eu tenho uma mágoa por você. E a pessoa falou, eu não falo da sua mágoa. E eu falei, eu nunca imaginei que você não tivesse liberdade de falar isso comigo. Porque eu acho que eu achava que eu te dava todo o espaço. Você me conhece, você sabe que eu não ia te julgar, você sabe que eu não ia te condenar, você me conhece tão bem. Aí a pessoa falou para mim, mas sabe, o problema não foi você, o problema sou eu, porque eu não tive coragem de trazer isso, de trazer à tona, de drenar. Eu não tive coragem. E eu achava que eu daria conta sozinha. E não deu. Deus, obviamente, é misericordioso, gracioso, e Ele junta os nossos cacos, né? Ele nos refaz sempre. E Deus foi muito gracioso com essa pessoa. E aconteceu como deveria acontecer, enfim, Deus tem o controle. Mas foi muito bom a gente ter conversado, sabe? E para mim fica também uma lição, né? Talvez eu não tenha dado todo o espaço necessário, talvez eu achava que tinha dado, não sei. Tem um livreto que eu li só um trechinho dele. Eu acho que eu estava quase no final, né? Qual é o horário que a gente vai ler? Quanto tempo? Estamos chegando às 10. Olha, eu vou ler um trecho. Ele não fala exatamente sobre esse assunto, mas o nome desse livreto eu indico para todos, gente. É pequenininho, né? Para onde Deus está levando a igreja. Então ele fala da igreja gloriosa. Ele fala... 10, 15, eu tenho 15 minutos. Ele fala da igreja gloriosa. Ele fala do propósito eterno de Deus. Aonde Deus vai levar Israel. Aonde Deus vai levar a igreja. É muito forte. Eu li, mas eu acho que tem que reler e estudar. Vai aí uma dica. Quem quiser um livreto para estudar com o seu grupo de aprofundamento. Enfim, né? E aí eu achei assim, muito lindo, assim, tinha a ver com esse assunto. Que ele diz assim, o subtítulo do capítulo, vamos dizer assim, né? É santo esgotamento antes da plenitude. A igreja, ele diz, precisa chegar a um santo esgotamento, a reconhecer que ela não tem capacidade, não tem suficiência para fazer a obra, que a obra é de Deus, é do homem, mas não é do homem. Assim, o véu que bloqueia o brilho total da face de Cristo é tão denso quanto a autossuficiência humana. É por isso que o Espírito está sempre lutando contra a nossa autoconfiança, presente até no verdadeiro crente. Por isso que Paulo fala,
na verdade, tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Autossuficiência da igreja, autossuficiência do cristão, impede a manifestação plena do Espírito Santo. Eu sofro desse mal. Eu estava conversando outro dia com um irmão aqui no encontro de jovens, e eu falei, eu entendi que a minha autossuficiência é um pecado. Entende? Não sei quem mais sofre disso. Aquilo que você tem dentro de você, você acha que você vai dar conta, que você é suficiente. E isso se traduz na autossuficiência da igreja, quando nós temos demandas e queremos criar coisas para suprir as demandas, e queremos fazer coisas, e queremos criar coisas para que o Espírito Santo venha. Queremos criar uma estrutura para que ele venha, né? E tudo isso, né, essa glória da igreja não acontecerá sem um abalo veemente e fundamental da confiança no natural, na carne, que é exatamente o que está por trás do véu que cobre as mentes humanas. Autossuficiência, controle, confiança na nossa natureza humana, confiança nas nossas capacidades humanas. E aí, então, eu quero encerrar. Nós podemos abrir em Lucas. Lucas 1. Mas diante de uma pessoa como Davi, tão pecador, tão com tantos altos e baixos, né? Coragem, medo, amor, ira, como que Deus pode fazer alguma coisa tão forte, tão incrível na vida de uma pessoa, como ele fez em Davi? Como Deus pode fazer nas nossas vidas, se a gente se olhar muito para dentro de nós, a gente vai falar, mas como, Senhor? Como o Senhor vai fazer? Como o Senhor vai cumprir o teu propósito? Como o Senhor vai fazer de nós uma igreja gloriosa? Comigo? Com essa condição que eu tenho? Com a gente? Né? Como o Senhor vai cumprir o seu propósito? Com esse grupo, com essas pessoas que nós somos, né? Quando a gente olha, a gente quer assistente e tal, a gente fala, mas como que isso é possível? Né? Como? E aí lá em Lucas 1, (26) No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Uma virgem, noiva de um homem chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Aproximando-se dela, o anjo disse, Shalom, favorecida, Adonai está com você. Ela ficou profundamente perturbada com as palavras dele e pensou sobre o significado dessa saudação. O anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi favorecida por Deus. Veja, você engravidará e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho de Deus. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Seu reino não terá fim. Maria perguntou, como isso pode acontecer comigo, se eu sou virgem? Como? Como é que eu vou ficar grávida se eu sou virgem? Então, a
promessa se cumpriu. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te cobrirá. Por isso, a criança santa nascida em você será chamada Filho de Deus. E Maria disse: sou serva do Senhor, aconteça comigo o que você diz. Senhor, como é possível? A igreja é a encarnação de Jesus. Nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a encarnação de Jesus nesses dias. Cada cristão recebe a encarnação de Jesus através do Espírito Santo. E a gente pergunta para Deus: mas como isso é possível? Como? Pela nossa natureza, isso não é possível. Mas aqui, a mesma pergunta que Maria fez, nós fazemos, mas nós recebemos a mesma resposta: pelo poder do Espírito Santo sobre vocês. É o poder do Espírito Santo sobre vocês que levará a igreja à plenitude. Porque hoje nós estamos num certo grau, nós somos igreja, mas nós ainda estamos num momento temporário. Nós ainda não somos o que havemos de ser, mas nós estamos no processo. Mas Deus, o Espírito Santo está fazendo isso em nós, está fazendo isso em cada um de nós, está fazendo isso na igreja. E por isso a obra é no homem, mas não do homem, né? Lá esses dias, já foi citado aqui, uma palavra de Isaías 55, 17, que foi colocado assim num grupinho que a gente estava orando, e lá fala: onde eu habito, diz o santo, onde eu habito? No alto e santo lugar, um lugar inatingível, mas também habito no coração contrito e humilde. Talvez tão inatingível, Deus habita num alto lugar que nos parece inatingível, mas habita também no coração contrito e humilde, o que talvez para nós pareça tão inatingível também. A gente fala muito de quebrantamento, de contrição, mas que o Espírito Santo traga para nós essa revelação, esse discernimento, essa sabedoria de olhar para o nosso interior, na presença de Deus, quando necessário, muitas vezes é necessário, junto com o irmão, para entender aonde Deus precisa mexer em nós, aonde Deus precisa trabalhar em nós. É algum pecado oculto, é algum desejo que pode gerar alguma coisa ruim, é alguma intenção errada, que Deus nos dê o discernimento daquilo que está no nosso interior, no nosso coração. Amém?